Capítulo 29. E esta é a coisa que deves fazer-lhes para santificá-los, a fim de atuarem para mim como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros, sadios, e pão não fermentado, e bolos não fermentados de forma anular, umedecidos com azeite, e obreias não fermentadas, untadas com azeite. Fá-los-ás de flor de farinha de trigo. E tens de pô-los num cesto, e apresentá-los no cesto, e também o novilho e os 2 carneiros. E apresentarás Arão e seus filhos à entrada da tenda de reunião, e tens de lavá-los com água. Então tens de tomar as roupas e vestir Arão com a veste comprida e a túnica sem mangas do éfode, e com o éfode e o peitoral, e tens de atá-lo bem a ele com o cinto do éfode. E tens de colocar o turbante na sua cabeça, e pôr o sinal sagrado de dedicação no turbante. E tens de tomar o óleo de unção e despejá-lo sobre a sua cabeça e ungí-lo. Então farás chegar os seus filhos, e tens de vesti-los com as vestes compridas. E tens de cingi-los com as faixas, tanto Arão como seus filhos. E tens de enrolar neles a cobertura para a cabeça. E o sacerdócio tem de se tornar seu como estatuto por tempo indefinido. Assim tens de encher de poder a mão de Arão e a mão dos seus filhos. Então tens de apresentar o novilho diante da tenda de reunião, e Arão e seus filhos têm de pôr suas mãos sobre a cabeça do novilho. E tens de abater o novilho diante de Jeová, à entrada da tenda de reunião. E tens de tomar um pouco do sangue do novilho e pô-lo com o teu dedo nos chifres do altar, e todo o resto do sangue derramarás junto à base do altar. E tens de tomar toda a gordura que cobre os intestinos, e a acrescência sobre o fígado, e os 2 rins e a gordura sobre eles, e tens de fazê-los fumegar sobre o altar. Mas a carne do novilho e sua pele, e seu esterco queimarás em fogo fora do acampamento. É uma oferta pelo pecado. Então tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos têm de deitar suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E tens de abater o carneiro, e tens de tomar seu sangue e aspergi-lo ao redor sobre o altar. E cortarás o carneiro nos seus pedaços, e tens de lavar seus intestinos e suas pernas, e tens de pôr seus pedaços um junto ao outro, e até a sua cabeça. E tens de fazer o carneiro inteiro fumegar sobre o altar. É uma oferta queimada a Jeová, um cheiro repousante. É uma oferta feita por fogo a Jeová. A seguir tens de tomar o outro carneiro, e Arão e seus filhos têm de deitar suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E tens de abater o carneiro, e tens de tomar um pouco do seu sangue, e pô-lo sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E tens de aspergir o sangue ao redor sobre o altar. E tens de tomar um pouco do sangue que está sobre o altar, e um pouco do óleo de unção. E tens de espargi-lo sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Para que ele e suas vestes, e seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, sejam deveras santos. E do carneiro tens de tomar a gordura e a cauda gorda, e a gordura que cobre os intestinos, e a acrescência do fígado, e os 2 rins, e a gordura que há sobre eles, e a perna direita. Pois é um carneiro de investidura. Também um pão redondo, e um bolo de forma anular de pão azeitado, e uma obreia do cesto dos pães não fermentados, que está diante de Jeová. E tens de colocar todos estes sobre as palmas das mãos de Arão, e sobre as palmas dos seus filhos. E tens de movê-los para lá e para cá, como oferta movida perante Jeová. E tens de tirá-los das mãos deles, e fazê-los fumegar sobre o altar, sobre a oferta queimada, como cheiro repousante perante Jeová. É uma oferta feita por fogo a Jeová. E tens de tomar o peito do carneiro da investidura, que é para Arão, e tens de movê-lo para lá e para cá, como oferta movida perante Jeová, e ele tem de tornar-se tua porção. E tens de santificar o peito da oferta movida, e a perna do quinhão sagrado,
que foi movida e que foi contribuída do carneiro da investidura, daquilo que era para Arão e daquilo que era para seus filhos. E tem de tornar-se de Arão e dos seus filhos por um regulamento por tempo indefinido, a ser cumprido pelos filhos de Israel, porque é um quinhão sagrado. E tornar-se-á um quinhão sagrado a ser entregue pelos filhos de Israel. Dos seus sacrifícios de participação em comum, é seu quinhão sagrado para Jeová. E as vestes sagradas que são de Arão servirão para seus filhos após ele, para ungí-los nelas e nelas encher-lhes a mão de poder. Por 7 dias as usará o sacerdote que lhe suceder dentre seus filhos, e que entrar na tenda de reunião para ministrar no lugar santo. E tomarás o carneiro da investidura, e tens de cozinhar a sua carne num lugar santo. E Arão e seus filhos têm de comer a carne do carneiro e o pão que há no cesto à entrada da tenda de reunião. E eles têm de comer as coisas com as quais se fez expiação para encher-lhes a mão de poder, a fim de santificá-los. Mas o estranho não pode comer delas, porque são algo sagrado. E se sobrar algo da carne do sacrifício da investidura e do pão até amanhã, então terás de queimar em fogo o que sobrar. Não deve ser comido, porque é algo sagrado. E assim terás de fazer a Arão e aos seus filhos, segundo tudo que te mandei. Levarás 7 dias para encher-lhes a mão de poder. E oferecerás diariamente o novilho da oferta pelo pecado como expiação. E terás de purificar de pecado o altar por fazer expiação sobre ele, e terás de ungí-lo para o santificar. Levarás 7 dias para fazer expiação sobre o altar, e terás de santificá-lo para que deveras se torne um altar santíssimo. Todo aquele que tocar no altar deve ser santo. E isto é o que oferecerás sobre o altar: carneirinhos de 1 ano cada, 2 por dia, continuamente. E oferecerás um carneirinho pela manhã, e oferecerás o outro carneirinho entre as 2 noitinhas. E a 10ª parte de uma medida de efa de flor de farinha umedecida, com 1/4 de hin de azeite batido, e uma oferta de bebida de 1/4 de hin de vinho, serão para o primeiro carneirinho. E oferecerás o segundo carneirinho entre as 2 noitinhas. Entregá-lo-ás com uma oferta de cereais igual à da manhã, e com uma oferta de bebida igual à sua, como cheiro repousante, uma oferta feita por fogo a Jeová. É uma contínua oferta queimada nas vossas gerações, a entrada da tenda de reunião perante Jeová, onde me apresentarei a vós para falar-te ali. E ali vou apresentar-me aos filhos de Israel, e ele certamente será santificado pela minha glória. E vou santificar a tenda de reunião e o altar. E santificarei Arão e seus filhos, a fim de atuarem para mim como sacerdotes. E vou residir no meio dos filhos de Israel, e vou mostrar-me seu Deus. E saberão certamente que eu sou Jeová, seu Deus, que os fiz sair da terra do Egito para residir no meio deles. Eu sou Jeová, seu Deus.